a gente trouxe hoje um tema muito interessante, porque muitas de nós investimos muito do nosso potencial, da nossa capacidade na criação dos nossos filhos. A nossa família é o grande tesouro, né? Só que muitas vezes essa família muda de configuração, os filhos crescem, deixam a casa e a gente, às vezes, se vê numa situação complicada. Algumas mulheres sentem até uma profunda tristeza, ficam com dificuldade de retomar a vida. Essa situação é chamada de síndrome do ninho vazio. E hoje, para a gente entender um pouco mais sobre essa síndrome e ajudar as mulheres que estão passando por isso, eu recebo a doutora Maria de Fátima Rato Padim, que é psicóloga e doutora em Ciências da Saúde pela Unifesp. Ela é professora do curso de especialização em saúde mental da adolescência da Unifesp e diretora da clínica Alamedas. Ela é pesquisadora também do INPAD, que é o Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia para Políticas de Álcool e Drogas. E é uma querida, está aqui com a gente e é mulher. Meus parabéns pelo dia de hoje. Prazer, Que bom irmão. a gente ter um dia e ter uma representante tão especial. A recíproca é super verdadeira. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Vamos sentar então para a gente conversar e tentar entender um pouquinho sobre o ninho vazio. O que é essa síndrome? Então, Cláudia, na verdade, ela é um processo natural que as mulheres passam, principalmente as mulheres, né? Na qual não tem um fator único, né? Mas é quando existe uma mudança de fase na dinâmica familiar, né? Onde os filhos começam a sair de casa por vários motivos. O agravamento dessa síndrome, vamos chamar assim, vai muito de acordo com os motivos porque daquela saída, a forma como ela está, em que fase que a mulher está. Porque se ela estiver, por exemplo, na síndrome da menopausa, climatério, que normalmente culmina, coincide, exatamente, né? Porque é exatamente nessa fase, ali por volta dos 40, dos 35 isso. anos. E a ordem, você estava falando, é uma coisa muito importante, a ordem familiar vai mudando, né? Então, ela passa de cuidadora para querer, para uma necessidade de ser cuidada. E isso é muito difícil, né? Se ela não tiver um bom parceiro, se ela não tiver uma estrutura, e não superar, não olhar isso de uma outra forma e de não administrar isso com um manejo, voltando mais para o pessoal, para coisas pessoais dela, isso pode sim levar a uma questão de uma depressão e de alguns comportamentos que a família toda vai ser prejudicada. Ela, mas isso respinga, a gente sabe o quanto a questão da mulher na família, as atitudes dela em todas as áreas, na questão do álcool e drogas, na questão da escola, da educação, da parte social, o quanto isso afeta e respinga em toda a família, né? É verdade. Então ela precisa compreender este momento, né? Isolar esses fatores, né? Investir. Na verdade, a mulher não pode só investir em coisas pessoais somente nessa fase. Mas se ela não investiu, né, numa ginástica, num curso, em algum trabalho solidário, no relacionamento marital, na questão das amigas, esse é um bom momento para ela resgatar isso na vida dela. Isso eu achei muito legal e eu queria que você prestasse bastante atenção no que a doutora acabou de falar, porque eu sei que muitas não investiram, né? E de repente chegam nessa fase e não tem toda essa retaguarda. Não tem, por exemplo, como a doutora acabou de falar, um marido bacana que vai te amparar e que vai cuidar. E ok, dá tempo. Hoje pode ser o primeiro dia da sua nova vida, eu adoro essa frase. A nossa equipe, por exemplo, foi conversar com a Eliana, que tem uma família pequenininha, ela tem só o filho Otávio. E eles sempre foram bem grudadinhos, só que ele vai estudar fora da cidade. E ela vai contar como ela está sentindo. E a nossa intenção aqui é que você perceba que tem mais gente sentindo igual a você. Olha que interessante. Eu o tornei dependente, não que ele fosse... Que ele não fosse independente. E agora, quando ele cresceu, o Otávio é um rapaz de opinião, ele é firme no que ele quer, ele sabe o que ele quer. E os conflitos começaram a existir assim, olha, a mamãe não quer que você vá, ou não chega tão tarde, e ele sempre foi mais caseiro. E agora, neste momento, eu estou vivendo esta emoção dele ter conseguido galgar com merecimento dele a ida para a faculdade,
Estou tentando o desapego, porque como ele vai para Botucatu, o Nesp fica em Botucatu, acredito que é uns 250 quilômetros daqui, mas eu estou com medo, medo do que eu vou sentir daqui para frente, mas eu quero tentar me desapegar dessa nova situação que anda me perturbando. Eu sonho levando ele, eu sonho querer ir para lá, arrumar o cantinho dele, levar as coisinhas para ele da semana, e ele diz: não, mamãe, sou eu que vou para lá, mamãe, você vai ficar por aqui. Então ele quer essa nova vida e eu acho que eu tenho que ser parceira dele. Eu fiquei pensando também, puxa, como foi, veja, nós não pensamos nas nossas mães. Como foi difícil para mim quando eu fui embora, quando eu decidi que caminho eu ia seguir. Eu nem olhei para trás e nem liguei para ela todas as noites. Então, eu vou esperar que ele me ligue todas as noites. É isso. Me fez chorar também. Também me lembrei de quando eu deixei a minha mãe, nem pensei o que ela ia sentir. E o ninho deve ter ficado vazio. Eu já experimentei um pouquinho disso também quando primeiro meu filho foi morar fora e depois quando a minha filha foi morar fora, né, eles retornaram rápido. Mas a gente sente. Mas quando a gente sabe que eles seguiram para a vida, a gente precisa revisitar aí esses sentimentos, essas emoções, né? Acho que é importante também, né, essa questão de você entender o que você está sentindo, para você não incorrer num erro que é culpabilizar a pessoa que está indo embora. Não pode ficar pesado para esse filho que está indo embora, né? Porque ele também está sentindo. A gente não pode esquecer que ele está indo para uma etapa onde as dificuldades começam pelo medo do desconhecido, né? Não tem nada mais que possa causar no ser humano essa angústia do desconhecido. E se ele sentir que tem alguma amarra e que aquilo não está bem diluído, a gente vai causar um impacto negativo também, né? Então, acho que abaixar as nossas expectativas, focar um pouquinho nessa fase nova que ele vai vir, essa ordem familiar que está mudando, é muito difícil. Eu também vivi isso por 2 vezes, ainda vou viver a terceira. E é muito difícil mesmo, né? Eu acho que eu não diria tanto que seria um desapego, mas essa nova forma de você encarar o teu sentimento, né? E o que você diria, doutora, para essa mãe, para tantas outras, em relação à nova forma de encarar o sentimento muito importante, mas em termos práticos, o que elas poderiam fazer para encontrar esse novo jeito de encarar eu acho assim que a primeira coisa é não cobrar do filho. O telefonema do dia a dia, não dizer você não ligou para mim, ela ser um pouco mais assertiva. Até a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Mas ela poder investir em alguma coisa que ela goste, ela descobrir alguma coisa que ela goste. Então, por exemplo, as mães extremamente protetoras ou as mães extremamente, né, tem um perfil de fazer tudo por, ela, por exemplo, fazer um trabalho voluntário. Ela se agregar em algum lugar onde ela possa, todo esse instinto, vamos chamar assim, né, maternal, ela possa dar para alguém que está precisando, né, ter essa relação de troca de novo. Ela poder restabelecer isso, se for muito difícil. Ela fazer uma ginástica, ela fazer uma caminhada. Ela cuidar dela, né? Ela cuidar dela. Dá para a gente trocar essa proteção pelo outro e fazer diferente, fazer uma autoproteção? Sim, sim, até porque, né, a gente vai precisando de mais autocuidados, né? Com o passar dos anos, né, a gente vai precisando há mais consultas médicas, precisando cuidar mais da saúde, com mais cuidado. E é comum a gente conversar com uma pessoa com mais idade que fala assim, eu tô muito sem tempo, eu tô toda enrolada, porque realmente porque tem médico, porque tem exame, porque tem uma atividade, e aí o dia vai ficando todo preenchido. Mas a atividade de prazer, ela vai, de alguma forma, ela vai preencher esse vazio do ninho, né?
Então, eu sempre insisto nisso, né? O trabalho solidário, né? De você fazer alguma coisa numa instituição, você pegar um livro e ler para alguma criança. Existem milhares de programas, hoje é o Dia da Mulher, né? Quantas mulheres no Brasil desenvolveram? A gente pega a Milo Vilela, que estabeleceu a Liga da Solidariedade no Brasil. A gente pega o pessoal da Arnes, que desenvolveu trabalhos maravilhosos, onde as mulheres puderam, sim, né? Conseguiram retribuir o que a vida lhes deu, né? Isso é uma troca de energia. A gente aqui pode falar de várias mulheres, né? Uhum. Uma querida que veio na minha mente, que a gente encontra quase toda segunda-feira, a Dona Mara, de Amor Exigente, querida, né? Que tem um trabalho, uma missão que é algo realmente estrondoso, que está tomando aí o mundo, e graças a Deus. Aliás, tem grupos de Amor Exigente precisando de voluntário, tem grupo novo. Eu estou agora começando um grupo, começa no dia 21 de março, às 8 da noite, no Colégio Santo Américo. Então é uma oportunidade também de estar junto, né? E é um trabalho muito lindo. Sim. E assim a gente vai caminhando. Agora, tem outras histórias, né? E mesmo que você tenha um marido maravilhoso do seu lado, não significa que você não vai sentir a falta dos filhos, a partida dos filhos, a saudade. A gente foi conhecer outras histórias de perto. Uma história que até eu pessoalmente conheço mais de perto porque eles são muito meus amigos e são muito especiais. Eu digo que é um casal inspirador. E eles, pelo que a gente vê, tiraram de letra e tiram de letra, apesar do sentimento, que isso não dá pra mudar, né? A saudade vai bater e ela vai doer. Agora vamos ver como é que eles fazem para lidar com toda essa dificuldade. Como é que é ficar longe dos filhos, longe dos netos. A gente vai ouvir então a história agora da Cida e do Freitas. Nós temos 3 filhos, a idade deles é 35, 33 e 32, foi muito pertinho um do outro. O primeiro filho saiu de casa logo, já faz 12 anos isso. O segundo filho também trabalhava no Brasil, numa outra empresa também de tecnologia, e também o mesmo processo, mais ou menos, e também foi, mas ele já foi casado. E já faz 5 anos isso. E a minha filha, que casou em outubro do ano passado. Ela já morava com o namorado, um ano e pouco antes do casamento, e em outubro passado eles casaram. Então, assim, também saíram muito próximos, né, de casa. Eu acho que cada fase que a gente foi passando, desde o primeiro filho, a gente vai se adaptando. Se ele teve a oportunidade de mudar para fora e era uma oportunidade profissional muito boa, a gente sabia que ele ia estar seguro, ia crescer profissionalmente, então você acaba aceitando de uma forma até positiva. A gente sempre foi muito unido, muito. Assim, a preocupação de estar sempre avisando onde vai, que hora chega, como... E mesmo eles estando longe e mesmo estando casado, a gente ainda tem os mesmos hábitos. Então, a tecnologia ajudou a gente a manter esses hábitos, né? A não precisar, não se sentir assim longe de tudo, deles, né? Eles estão presentes no dia a dia com a gente. Por isso, acho que a gente tem que se adaptar e viver da melhor forma. É o que a gente faz e sempre fez. Sofrimento tem, porque às vezes a gente, a fim de semana, principalmente, estamos 2 sozinhos. Se tivesse um filho perto, chamava os filhos, né? Aí não tem. Mas a gente fica muito feliz de vê-los bem. E acho que isso que é muito importante. A gente tem mais tempo pra gente, né? Isso é muito bom também. Então é tudo nós dois, é comida de nossa, é o que ele gosta, vai fazer um programa, é o que ele gosta, não é mais o que os filhos gostam. Ele é muito ciumento. Ele é muito ciumento dos filhos também. Então, se, por exemplo, é muita atenção para os filhos, ele sente ciúmes como se fosse, eu estou disputando a atenção dela. E acho que isso foi até muito bom, porque assim é mais tempo pra gente. Eu sempre falei uma coisa, quando a gente namorava, a noiva, eu falava para ela, você nunca briga comigo por causa de um filho, porque eles vão embora, você vai ficar comigo. Quem vai dar o teu remédio sou eu, e aí a vida está mostrando que é isso aí. Mas não é por isso. Mas foi bem assim e a gente levou numa boa, felizmente. Tão queridos. E esse casal é um casal inspirador. Eu digo que é importante também a gente ter amigos, né? E se cercar de gente boa, de gente que nos inspire, que nos ajude numa caminhada para uma vida cada vez melhor. Não tenho dúvida, não tenho dúvida.
Essa questão desse casal, por exemplo, né, ele mostra bem que a saída dos filhos, ela foi mais tranquila porque teve ritual, né? É o ritual do casamento, é do estudar fora. Você olha e você fica com esse sentimento dividido em, mas eu não posso estar assim, ele está casando, ele está indo para uma coisa melhor, né? Quando a ruptura do ninho vazio acontece por um motivo triste, ou de briga, ou de uma outra questão, ele é mais difícil, Cláudia, né? Então, assim, você ter o privilégio de poder ter o teu ninho vazio, porque os filhos estão passando por uma nova etapa, organizando a vida de uma outra forma, isso é um acalento, né? Isso é um acalento. E é o que você falou, você tem um parceiro que possa também dividir, né? Porque por mais que ele sinta, é diferente, né? E por que é diferente? Porque, infelizmente, essa reestruturação social e sexual, né? Hoje é o Dia da Mulher, falar um pouquinho sobre isso, né? A mulher, ela sai para casa para a guerra e volta para a continuação da guerra, né? O homem vai para a guerra e volta para o descanso do guerreiro, né? É verdade. Então, essa divisão, né, essa mudança da mulher acabou acontecendo, porém, ela não aconteceu na sua totalidade, né? Então, os encargos ainda continuam sendo maternos, o homem ainda não se apoderou também dessa questão dos filhos de alguma forma mais efetiva. Tá acontecendo, né? Mas é ela que acaba sentindo mais essa questão dos filhos em função até também dessa coisa social, dessa coisa... Você está falando dessa coisa social, a gente mostrou duas histórias que têm grandes oportunidades, né? Você lembrou das perdas que são por motivos mais graves. A gente sabe, eu lembro agora das mães dos filhos que estão presos, né? Que foram embora. E eu gostaria de me solidarizar, né? Isso. Com vocês também. Eu estou bem emocionada hoje, eu nem não sei explicar exatamente porquê, mas de toda forma meu coração também agora está sentindo um pouquinho daquilo que você, mãe, que perdeu o seu filho, está sentindo. E eu também queria que a gente pudesse falar um pouco para essa mãe, porque se reinventar com a possibilidade de acreditar no melhor para o filho é mais fácil. É mais fácil. Né? Com recursos até financeiros é mais fácil, mas se reinventar numa situação difícil, financeiramente falando, emocionalmente, psicologicamente falando, é mais complicado. Você sabe que eu sempre digo assim, vou até de emoção aqui, né? A minha mãe é uma senhora portuguesa, né? Semi-analfabeta, imigrante. E aí, com 2 filhos, e aí ela perde um filho, né? O meu irmão, ela perdeu meu irmão, e ele era muito jovem, aos 30 anos, por um acidente, e uma vez ela falou para mim assim, que ela nunca mais foi a mesma, né? E ela conseguiu, de alguma forma, porque aí vieram os netos, foi uma coisa, ela teve a felicidade, vamos dizer assim, de uma perda logo vir coladinha na outra, né? E ela dizia uma coisa que eu me lembro da Mara, eu me lembro dessas mães que conseguem transformar a dor num propósito, né? Eu acho que esse, né, seria hoje o meu recado para essas mães que sofrem de uma síndrome do ninho vazio em função da dor da perda, não da transformação, né? Eu acho que a gente poderia dedicar esse programa para elas, né? E dizer para elas que existem muitas mães que sofrem dessa síndrome em função de esse passarinho não voltar mais, né? Ou desse passarinho, ela não sabe onde está, né? Acho que não pode ter coisa mais angustiante de você saber que não vai voltar. Então a gente podia dedicar, né, para elas e que elas pudessem pegar exemplos que elas não estão sozinhas e transformar essa dor delas em propósito, assim como fez a Mara, como faz tantas mulheres, como a gente tem a mãe que mudou ali nos Estados Unidos, que ela perdeu a filha e ela tornou a dor dela um propósito e ela conseguiu fazer com que nos Estados Unidos tivesse uma lei rigorosa no beber e dirigir, né? Então, assim, a nossa solidariedade para essas mães que estão com esse ninho vazio, para que elas possam de fato transformar e que elas não estão sozinhas, né? Que elas podem muito contribuir para outras mães que padecem, né, dessa mesma dor. É isso, e é lindo, né? E enquanto você estava falando, doutora, chegaram várias mensagens.
E eu estou emocionada também de perceber que você que está aí do outro lado está envolvida aqui, também está emocionada e também quer deixar o seu recado. Veio uma mensagem lá do DDD 86 de uma mulher que fala: somos mulheres de Deus, temos nossas forças, nossa coragem e determinação. Nós mulheres temos nossos sonhos, nossos direitos, tomamos decisões e somos realizadas em tudo que a gente faz. Nossa virtude supera obstáculos dos caminhos e o nosso grito de liberdade faz com que os ventos soprem a nosso favor. Parabéns para todas nós, mulheres maravilhosas. A Josefa, ela diz: boa tarde, Cláudia, e parabéns por este dia, que é muito especial para nós mulheres. É um privilégio muito grande ter a minha mãe, por exemplo, de 86 anos. Ela perdeu 2 filhos de acidente de carro. Hoje vivem triste, mas com fé em Deus. Manda um beijo para ela, o nome dela é Maria. Dona Maria, mãe da Josefa, que Deus abrace a senhora e que traga o conforto que a senhora merece e espera. Tem muitas mulheres dizendo: sou a criação de Deus para distribuir amor e gentileza para as pessoas que encontro, que a gente possa realmente continuar distribuindo esse amor de Deus. A Monique, ela fala: eu tenho 25 anos, sou mãe do Vitor, de 10, estou esperando a Esther. Me sinto uma grande mulher. Não a perfeita, mas aquela que busca todos os dias ser carinhosa, amorosa, compreensiva com todos, ser cada dia menos materialista e passar aos meus amores que o amor é sempre o melhor caminho. Busco fazer tudo com amor, os afazeres domésticos, a comida, o trabalho. Sou ótima esposa, amiga, a parceira leal, até evitadora de conflitos, para que a paz sempre reine e com ela a felicidade seja constante. Me sinto uma mulher de Deus. Monique, parabéns. E eu gostei muito do que a Monique disse, do quão ela foi generosa com ela e verdadeira com ela, porque a gente precisa olhar pra gente, perceber as nossas qualidades, falar bem da gente mesma, acreditar nesse potencial que foi semeado e colocado dentro do nosso coração, da nossa alma por Deus. E seja mulher, isso é lindo. Vamos voltar aqui, a doutora, que tem tanta coisa para aprender, mas eu tô impressionada com essas mulheres, como mulher é um ser especial, sim, né? Sim. E eu acho que assim, a mulher tem uma função hoje maior do que anteriormente, que é também educar um homem diferente, né? Porque quando a gente pega hoje, né, eu olhei o quadro das agressões que as mulheres passam em todo o Brasil, é muito grande, muito triste, né? Que vão desde da violência verbal, a violência física, né? Que a gente viu nessas semanas acontecendo. Eu li hoje uma matéria dizendo que 500 mulheres são agredidas a cada hora no nosso país. Isso é muito triste. Muito triste. Mas aí é que está nosso papel de educar esse novo homem. Eu acho que a gente está com esses meninos na mão, né? Eu acho que a gente tem uma função importante, muito mais importante na educação, nesse momento, onde a gente tem que estabelecer uma relação de igualdade entre o filho menino e a filha menina, onde a nossa função agora é mudar, com a ajuda, obviamente, de todos, mas mudar esse padrão onde a casa que seja o descanso do guerreiro e a continuação da guerra para a mulher, onde esse filho, homem, ele possa sim não estar ajudando, mas ele ser responsável. Porque a gente fala assim: nossa, meu marido me ajuda muito. Não, está errado, ele me ajuda muito. Ele colabora, nós fazemos juntos, né? Eu acho que agora nós temos um papel cada vez mais claro e mais importante, que educar esses meninos, esses homens maravilhosos, para que eles sejam, que eles mudem esse panorama tão triste de 500 mulheres a cada minuto serem agredidas, né? Em termos práticos, é o nosso exemplo que faz a mudança? É a nossa palavra? É o limite? Então, a gente diz que a educação é alguma coisa tão complexa, né? Porque ela acaba sendo biopsicossocial, né? Tem a questão de você aprender pelo modelo e não pelo entorse do modelo, né? Não, a gente não aprende pelo oposto do modelo, né? É raro quando acontece isso, mas o modelo é muito forte, né? Eu acho que a gente precisa primeiro rever os conceitos, porque ainda tem, né, muito enraizado na gente que o menino é diferente da menina, para nós mulheres, né? Porque nós vivemos um modelo assim, nós vivemos uma sociedade assim, e a gente ainda vê as injustiças de todas as partes e nós nos colocamos de forma diferente também, né? Então, eu acho que
é multifatorial essa questão da educação, mas esse fator de que eu tenho que olhar de uma forma diferente, eu acho que se eu compreender por que eu faço aquilo, né? Por que eu estou educando meu filho assim, por que eu educo a minha filha assim, eu acho que já é um bom começo. Quando tem muitas mulheres que compartilham histórias de dificuldade de criar o filho porque elas se sentem sozinhas e muitas vezes nadando contra a maré, porque o marido parece que faz um outro papel, pelo menos é o que ela percebe. Então, quando essas mulheres têm um marido que são alcoolistas, são dependentes químicos ou simplesmente são aquele outro modelo que a gente não gostaria, são agressores, né? Agressores e agressivos, como é que ela faz para transformar o filho dela num grande homem? Então, ela vai ter muita dificuldade, porque esse modelo parental, ele é uma das coisas mais importantes para que este consumo ou para essa agressão não se perpetue, né? Quando a gente pega os levantamentos em relação à agressão ou a reincidência de uso de drogas pelo filho, né? A gente já sabe que 65% das mulheres que têm um filho dependente, ela já teve no núcleo familiar um marido ou um outro filho, né? Então a gente vê o quanto esse modelo parental, ele é tão forte, ele é tão enraizado que essa mulher vai ter mais dificuldade. Ela não pode se calar, ela não pode ficar sozinha, ela tem que pedir ajuda. Então, nos grupos do AE, nos grupos do Naranon, ela tem que procurar ajuda, ela tem que falar sobre o problema dela, para que ela possa não só se ajudar, mas que ela possa mudar a história dessa criança, né? Porque a gente vai ter os fatores genéticos, e ela não pode se calar. Ela não pode, mesmo que seja, ela tem que mostrar que a justiça ela é mais importante do que qualquer outro, que o Estado, e que a gente tem que procurar ajuda na hora que a gente precisa. Quando a mulher se cala e o filho vê uma agressão em casa e ela se cala, ou ela esconde a dor, ou ela acoberta, isto sim é uma maneira completamente inadequada de dizer para o filho assim, cale-se também, ou para a menina, né? Ou é assim que a gente resolve, e a gente mostra o poder de uma forma absolutamente distorcida, né? O poder do outro sobre a pessoa, sobre a mãe, sobre a mulher, né? Então ela não pode se calar, né? A mulher agredida, ela tem que denunciar, ela tem que falar, ela tem que colocar voz, porque ela é uma parte importante da família na hora que sim ela faz essa denúncia, por exemplo. E você falou dos grupos, né? E se você estiver fragilizada, que eu imagino que a mulher que está sofrendo esse tipo de abuso, de agressão há muito tempo, ela está muito fragilizada, muito insegura. Vá antes num grupo de apoio. E pode ser qualquer um. Isso. Cláudia tem um grupo de apoio, vá, qualquer um. Vá, veja qual é o mais perto, veja o horário mais adequado e vá. Porque aí o grupo te ajuda no sentido de você ficar mais forte. E aí você vai, faz a sua denúncia e começa a agir. Porque nada muda se a gente não muda, a gente é que precisa mudar. Mas enquanto você falava, doutora, eu lembrei de uma matéria que eu assisti anteontem na televisão, mostrando um menino. Que menino maravilhoso, gente. Um menino que era dependente químico, morava na rua e agora ele resgata moradores de rua. E ele tem um problema. A mãe dele é dependente química e mora na rua. E aí eu me lembro também das mulheres que hoje são dependentes de álcool e outras drogas e que estão presas, doentes por conta do álcool e de outras drogas e que gostariam de uma nova vida. Então, eu acho que primeiro deixar assim que é possível, né? Sim, sim. Tem gente que você consegue. sabe que a gente tem um parâmetro que o alcoolismo nas mulheres, ele acaba se desenvolvendo a partir por volta de 50 anos. Existe uma escala, hoje a gente observa na prática clínica, que, por exemplo, o alcoolismo feminino, né? Até tem uma pessoa bem importante da área, que é uma enfermeira, Márcia Fronzi, que é da Unifesp, e a tese de doutorado dela, ela mostra isso, a incidência do álcool aos 50 anos. Quer dizer, o que acontece com essa mulher? Provavelmente os filhos vão embora, provavelmente ela está com essa questão do vazio, ela não divide, ela culpabiliza, ela não procura ajuda em nenhum sentido, e aí ela acaba tendo um processo depressivo, né? E aí ela
acaba bebendo, começa a beber e bebe em casa, porque a mulher não vai para o bar, né? Ela acaba bebendo em casa e aí ela mesma, né, se entregando aí a uma problemática muito maior. E, na verdade, é uma fase muito delicada e essa fase delicada merece atenção. Isso que a gente está fazendo agora é um alerta que vale para todas nós, tá? E eu vou me incluir, vou te incluir, pode incluir. e vou incluir a você também. Por quê? Porque não é fácil, né? Eu digo isso porque eu tenho esses sentimentos já, os sentimentos do climatério, que a gente já vai chegando lá na fase da menopausa, a gente tem filhos que vão indo, a gente já vai... Não é fácil, né? E então a gente precisa ficar atenta, ficar esperta. Essa coisa da queda hormonal muitas vezes faz com que a gente sinta uma tristezinha, né? Da vontade de voltar a ter aquele pico, aquela energia, aquela alegria do jovem, não é verdade? Eu me lembro que eu era uma jovem que sempre falava assim, eu não bebo, eu não uso drogas porque eu não preciso, porque eu sou de riso fácil, né? E eu quero continuar de riso fácil, então a gente tem que estar atenta. Eu acho que vale o alerta, né? Se o riso não está vindo fácil, procure alguém, busque ajuda. É porque você fica confuso, você não sabe o que é. Eu estou triste porque meu filho foi. E muitas vezes não é isso só, né? Eu não estou elaborando a saída dele porque eu tenho outras causas, né? Eu estou com uma queda hormonal, eu me olho no espelho e eu não vejo mais aquela que eu vi há 20 anos atrás. Eu já não tenho a vitalidade, como você falou, né? E ainda eu estou sem meu filho. Ainda eu olho e esse ninho está vazio, né? Agora, quer saber de uma coisa que é bem importante? Eu quero que você lembre de você quando você tinha 5 anos. Você tem essa memória? Eu tenho, bem viva. Era uma criança linda, né? Aí com 10, era uma criança curiosa. Com 15, era uma adolescente espoleta ou uma adolescente tímida, Cláudia. Eu era quietinha, mas era especial. Aí lembra você com os 20, com seus sonhos de menina mulher, com 20 e poucos, seu filho, os primeiros anos, aquela coisa toda. Tudo isso foi uma fase linda, rica e preciosa. E essa fase agora também tem a sua riqueza, a sua beleza. Hoje eu coloquei a Amarela e a Meire, que é uma mulher querida. Meire, um super beijo pra você, uma dessas mulheres guerreiras, batalhadoras, sábias. Beijo grande. Ela falou, você vai com esse vestido hoje? Eu falei, vou. Ela falou, isso, Clau, é amarelo porque representa o ouro que as mulheres são. E as mulheres são preciosas mesmo, a Meire falou de forma muito sábia. E é isso mesmo, a gente vale ouro, né? A gente tem que se valorizar. Sim, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Doutora, o nosso tempo está quase acabando, mas eu queria que você deixasse então agora um recado para as mulheres, de forma geral, o que a gente precisa prestar atenção. Você sabe que hoje eu postei até no Facebook uma mensagem que mexeu bastante comigo, que diz que as mulheres, elas são fortes, que a gente reconhece as mulheres fortes, são quando aquelas que não destroem umas às outras, são aquelas que estão junto e ajudam a se construir, né? Então eu acho que essa é a minha mensagem. Você é uma mulher, Cláudia, que você tem este dom de não destruir a outra, né? Eu vejo que você leva as mulheres, né? Eu até estava comentando que eu não ia fazer mais programa com você, porque eu chego aqui, eu encontro uma morena, bronzeada, linda, de olhos verdes, é melhor eu não ir, né? Aí eu encontro uma lady linda, maravilhosa. E né? aí Com você essa tem pele. esse dom, né? De estar junto, de agregar, né? Então eu acho que você demonstra essa questão da sua força dessa forma, agregando, né? E outras mulheres demonstram a força porque não tiveram um passado muito fácil, né? Eu acho que as mulheres fortes têm isso também, né? As pessoas dizem as mulheres fortes não tiveram um passado muito leve, mas isso não significa de que eu preciso sofrer para ter alguma coisa positiva, né? Mas eu acho que o recado hoje é que as mulheres elas têm que estar mais unidas, elas têm que estar mais fortes, elas têm que copiar um pouquinho daquele modelo masculino onde eles são mais solidários, eles não criticam o cabelo, a roupa, a barriga, né? Eu acho que a gente precisa aprender um pouquinho com eles, né? Essa solidariedade diferente e que você, Cláudia, no seu programa faz muito bem. É um
enorme prazer sempre vir aqui, porque eu sei que você está acalentando o coração de uma mãe, acalentando o coração de alguém, e você é a demonstração de uma pessoa forte mesmo, que eu tenho o maior privilégio de estar aqui, né? E eu acho que a gente devia pegar esse exemplo, né? De o quanto as mulheres têm que estar juntas, o quanto elas têm que construir juntas e não se destruir. Olha, eu sou muito visual, né? Enquanto você estava falando, eu estava imaginando a cena e é bem assim mesmo. Um homem encontra o outro, que seja na porta do bar, e fala, e aí, cara? E dá aquele apertão de mão, assim, olha pro outro com prazer e orgulho. E muitas vezes a gente vê aquela cena da mulher que fala, oi, dá uma olhadinha da cabeça aos pés. Gente, vamos ouvir o que essa querida e linda mulher diz pra gente. Vamos ser mais parceiras, mais amigas. Levantar umas às outras. Feliz Dia das Mulheres. Parabéns pela linda mulher que você é. Pra todas nós. Pelo trabalho lindo que você faz, pelo quanto você tem contribuído com a sociedade. Eu vou repetir aqui, eu queria que você que está sofrendo com um problema de dependência química, com a doença da dependência química, que hoje a gente entende que é uma doença que precisa de tratamento, a doutora Maria de Fátima Rato Padim, ela é também a diretora da Clínica Alamedas, e o site é clinicalamedas.com.br, e você pode entrar em contato através do telefone 011 3062 9516, tá bom? E não esqueça, não fique só e fique atenta, que você vale ouro, como disse a minha amiga Miriam. Obrigada. Obrigada, Um abraço aqui, feliz dia. Mas é você sabe, viu? Tudo que eu Falei, é bem verdadeiro. Obrigada mesmo, pra você também, tá bom?